Ele invadiu o quarto, arrancou a menina de Maia. Não, por favor. Ela simplesmente adormeceu. Ela não parava de chorar, disse Maia. Não me importo, você é a empregada, não a mãe, disse o bilionário. O bebê gritou no momento em que saiu do peito de Maia. Agora imagine o olhar do bilionário diante disso. Imagine alguém acostumado a se mover entre cifras, negócios e excessos, de repente, confrontado com a simplicidade de um gesto que nenhuma fortuna pode comprar. Esse olhar, ao cair sobre a cena, não enxerga apenas uma empregada dormindo no chão. Enxerga algo que desafia sua própria lógica de poder. Enxerga uma verdade que o dinheiro não consegue silenciar. Enxerga o limite daquilo que sempre acreditou ser controle. O que acontece quando a vulnerabilidade de uma mãe se torna mais poderosa que toda a sua riqueza? Essa é a pergunta que atravessa o ar. Não é sobre caridade, não é sobre compaixão passageira. É sobre dignidade, é sobre o choque entre dois mundos que raramente se olham de verdade, é sobre a revelação de que a força que move a vida não está nas cifras, mas no amor que insiste em proteger mesmo quando tudo falta. E se essa imagem fosse com você, o que sentiria ao ver alguém entregar tanto em silêncio e receber tão pouco em retorno? A introdução dessa história não é apenas um começo, é um chamado. Um chamado para que você, que assiste, permita-se sentir indignação, empatia e curiosidade, porque não é apenas sobre ela e seu bebê, é sobre todos que já foram invisíveis. Sobre todos que já dormiram no chão da vida, esperando que alguém os enxergasse. E talvez no fundo seja também sobre você, porque a injustiça que atravessa essa cena é a mesma que percorre nossas ruas, nossas casas, nossas histórias. E é nesse instante que algo começa a mudar. A noite avançava lenta, e o silêncio da casa parecia engolir cada som. O piso gelado refletia a luz fraca que entrava pela janela, criando uma atmosfera quase sagrada. Era nesse cenário que a mãe permanecia deitada, o corpo curvado ao redor do bebê, como se fosse muralha invisível contra qualquer ameaça. O chão, duro e incômodo, não a impedia de transformar aquele espaço em um berço improvisado. Ali não havia escolha. Ali havia apenas amor que se recusava a ceder, amor que insistia em transformar a dor em cuidado. O corpo dela era o travesseiro. Os braços eram as grades de um berço que ninguém havia oferecido. Essa imagem, tão simples e ao mesmo tempo tão brutal, carrega um simbolismo profundo. O chão frio não era apenas superfície, era testemunha de uma resistência silenciosa. Era a fronteira entre o conforto que nunca lhe foi concedido e a dignidade que jamais permitiria perder. Dormir ali não era sinal de derrota, era ato de coragem. Era como se ela dissesse ao mundo, sem palavras: podem me negar tudo, menos a chance de proteger o que eu amo. Esse gesto, aparentemente pequeno, revela uma força que não precisa de aplausos, porque está enraizada no mais íntimo da existência. Seus olhos fechados não significavam descanso, mas vigília disfarçada. A respiração ritmada escondia o peso da exaustão acumulada de dias de trabalho árduo, longas, jornadas sem reconhecimento, o esforço diário que se dissolvia na invisibilidade. Ainda assim, mesmo na exaustão, havia beleza, uma beleza crua, que nasce da entrega total. Essa cena provoca no espectador um desconforto inevitável. Como alguém que carrega tamanha grandeza pode ser relegado ao chão? Como o amor mais puro pode nascer num lugar mais frio? É nesse contraste que o coração do público se agita. Todos nós já sentimos, em algum momento, a dureza do chão da vida. Todos já enfrentamos noites em que não havia conforto, apenas resistência. E quando vemos essa mãe, entendemos que ela não está sozinha. Ela é reflexo de milhões de mulheres que transformam privações em trincheiras de cuidado, suportam dores silenciosas para garantir que seus filhos tenham um mínimo de esperança. O chão, que para muitos é símbolo de queda, para ela é símbolo de renascimento. O bebê, alheio às durezas, repousava tranquilo, como se soubesse que estava seguro. É nesse detalhe que a grandeza da mãe se revela. O sacrifício dela é invisível para o filho, mas fundamental para a sua vida. O público, ao observar essa cena, é convidado a se perguntar: quantas vezes na sua própria história alguém dormiu no chão para que você pudesse descansar em paz? Quantas vezes a dignidade de um gesto silencioso sustentou o futuro de quem nunca soube agradecer? O chão frio, transformado em berço, guarda mais do que dor.
Ele guarda um legado de mulheres negras que, geração após geração, aprenderam a fazer muito com tão pouco, a criar beleza em meio à escassez, a sustentar o impossível com as próprias mãos. É nesse ponto que a cena se torna universal. Ela deixa de ser apenas sobre aquela mãe e passa a ser sobre todas. Sobre cada história de resistência silenciosa que nunca chegou às manchetes, mas que moldou vidas inteiras. Essa imagem não se apaga facilmente da mente. Ela se fixa como tatuagem emocional, porque o público não vê apenas uma mulher deitada no chão. Vê uma metáfora da vida. Vê a resistência transformada em abrigo. Vê o amor materno transformado em revolução íntima. E, ao mesmo tempo, sente indignação por perceber que esse gesto, tão grandioso, se passa em silêncio, escondido dos olhos de quem poderia mudar essa realidade. O chão frio se torna palco de uma verdade que ninguém mais pode ignorar. Esse é o berço de resistência. Não feito de madeira nobre, não enfeitado com laços ou tecidos caros, mas feito de corpo, feito de coragem, feito de dignidade. É a cama improvisada que denuncia a desigualdade e, ao mesmo tempo, celebra a força de quem não desiste. O espectador, diante dessa imagem, começa a entender que o amor verdadeiro não depende de circunstâncias. Ele floresce onde for possível, mesmo no chão. E é nesse momento que a pergunta mais poderosa começa a se formar. O que acontecerá quando essa cena, guardada pelo silêncio, for finalmente vista por olhos que nunca souberam enxergar? O corredor estava mergulhado em penumbra quando os passos contidos ecoaram sobre o mármore liso. O bilionário caminhava distraído, sem pressa, como alguém que se acostumara a possuir o tempo. Sua vida era medida em cifras, contratos e decisões rápidas, mas também em uma distância cuidadosamente construída entre ele e qualquer dor que não fosse sua. Para ele, tudo tinha solução. Qualquer problema podia ser resolvido com dinheiro, com uma ligação, com um gesto frio de autoridade. Porém, naquela noite, ao atravessar a casa silenciosa, algo aconteceu que o dinheiro não podia explicar. Ele parou diante da porta entreaberta, e o que viu ali o desarmou por completo. O corpo da empregada repousava no chão, braços envoltos em torno do bebê, formando um casulo humano contra o frio. Não havia travesseiro, não havia lençol, não havia conforto. Havia apenas a entrega absoluta de uma mãe. O homem, acostumado a salas repletas de luxo e sofisticação, ficou imóvel como se tivesse sido atingido por uma verdade que não pediu permissão para entrar. Seus olhos, treinados para enxergar números, de repente se viram obrigados a enxergar humanidade. O contraste era violento. Ele, acostumado a dormir em lençóis importados, sobre camas que custavam mais do que muitos salários anuais, agora via diante de si uma cena que não cabia em sua lógica. O chão gelado, que ele jamais ousara tocar com desconforto, era o mesmo em que aquela mulher sustentava o filho. Uma parte dele tentou se convencer de que não passava de circunstância, de que talvez fosse uma escolha momentânea, uma situação passageira. Mas algo mais profundo o impedia de seguir. O que ele via não era circunstância. Era verdade. Por alguns instantes, o bilionário experimentou um silêncio interno que não conhecia. O barulho constante de negócios, estratégias, negociações e vaidades parecia ter desaparecido. Restava apenas a imagem. E quanto mais a observava, mais sentia uma fissura se abrir em sua própria consciência. Não era piedade. Não era pena. Era algo diferente. Era como se ele tivesse sido desarmado, obrigado a encarar a fragilidade humana de frente, sem intermediários, sem justificativas, sem cortina. Seu olhar percorreu os detalhes. O cabelo desalinhado da mãe, a respiração curta de quem dorme mal, o braço que segurava o bebê com tanta firmeza que parecia ser capaz de afastar qualquer ameaça. Viu também o pequeno corpo da criança, tão tranquilo, tão protegido, alheio à dureza do chão. Essa tranquilidade era, paradoxalmente, a maior denúncia de todas, porque significava que a mãe tinha conseguido, mesmo em meio à privação, oferecer ao filho a sensação de segurança que o mundo lhe negava. Esse olhar não era apenas de observação. Era um olhar que confrontava o próprio poder. Pela primeira vez, o bilionário percebeu que seu status, sua riqueza e sua influência eram incapazes de apagar a força daquela cena. Ele estava diante de algo maior que ele, algo que não podia ser comprado, nem manipulado, nem exibido como troféu. Estava diante da vulnerabilidade transformada em grandeza. E essa grandeza, silenciosa e invisível, o fazia questionar quem realmente possuía poder naquele instante.
A mente dele, acostumada a negociar, tentou traduzir aquela visão em termos práticos. Talvez pudesse oferecer um quarto melhor. Talvez pudesse melhorar as condições dela. Talvez pudesse resolver a situação com uma decisão simples. Mas quanto mais pensava, mais percebia que não era sobre isso. Não era sobre o quarto, nem sobre a cama, nem sobre as condições. Era sobre algo intangível. Era sobre dignidade. O que aquela cena denunciava era a diferença brutal entre os mundos que conviviam sob o mesmo teto. O olhar do bilionário se tornou pesado, carregado por uma mistura de vergonha e desconcerto. Como alguém com tanto poder havia permitido que, dentro de sua própria casa, uma mãe fosse reduzida àquele chão? Não era culpa direta, ele sabia. Mas o peso da responsabilidade estava ali, inescapável, porque não se tratava apenas de uma cena isolada, era reflexo de algo muito maior, algo que ele fazia parte, ainda que nunca tivesse parado para olhar. A vulnerabilidade daquela mulher era, de alguma forma, um espelho que refletia não apenas a desigualdade social, mas também sua própria fragilidade escondida atrás de muros de riqueza. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno. Não pequeno por falta de poder, mas pequeno diante da imensidão silenciosa que aquela mãe carregava em seus braços. O que ele possuía não se comparava ao que ela oferecia. Aos poucos, seu olhar começou a se transformar. O que antes era surpresa, agora era reverência. Uma reverência silenciosa, quase involuntária, que nascia do reconhecimento de que aquela mulher, invisível aos olhos de tantos, carregava uma força que ele jamais havia experimentado. Uma força que não gritava, não se impunha, não se vangloriava. Uma força que simplesmente era. E nesse instante, algo mudou dentro dele. O poder, que sempre esteve do seu lado, parecia ter se deslocado. Porque, ali, diante do chão frio e da entrega materna, ele compreendeu que sua riqueza não o fazia mais forte. Pelo contrário, era ele quem estava desarmado, exposto, vulnerável. Enquanto a mãe, mesmo no chão, era grande, imensa, invencível, o olhar dele demorou a se afastar. Ficou parado contemplando a cena como quem sabe que está diante de um marco, como quem entende que, dali em diante, algo dentro de si jamais será o mesmo. O silêncio continuava preenchendo o ambiente, mas já não era o mesmo silêncio de antes. Agora era o silêncio de uma revelação, o silêncio de uma consciência que desperta. Esse capítulo da história não fala de um gesto ainda. Não fala de ação nem de decisão. Fala apenas do olhar, mas esse olhar por si só já é revolução. Porque quando o poder se depara com a vulnerabilidade e é obrigado a reconhecê-la como grandeza, o mundo já começa a se transformar. O bilionário não disse nada. Não precisou. O olhar dele, fixo naquela cena, já carregava todas as palavras que não sabia pronunciar. E dentro dele algo começava a nascer, um desconforto que se tornaria impulso. Uma consciência que, uma vez desperta, jamais poderia voltar a dormir. Havia algo naquela cena que não se limitava ao instante. O bilionário permanecia parado diante da imagem da mãe e do bebê, chão. Mas, dentro de sua mente, começava a se abrir uma ferida. Não era apenas a percepção de um desconforto físico suportado por alguém. Era o confronto com uma realidade que, até então, ele tinha conseguido manter distante. Era como se o silêncio daquela madrugada tivesse rasgado o véu que encobria uma verdade incômoda. A desigualdade não estava apenas fora, em estatísticas ou manchetes. Ela estava dentro da sua própria casa, deitada no chão, respirando em silêncio. Essa ferida, invisível e silenciosa, não era nova. Existia muito antes daquela noite. Era fruto de séculos de negação, de exclusão e de hierarquias que se disfarçam em normalidade. O que ele via agora não era uma situação isolada. Era parte de um sistema que naturaliza a ideia de que uns devem ter tudo, enquanto outros precisam se contentar com migalhas. E quando a desigualdade se instala de maneira tão profunda, ela se torna invisível, passa a ser aceita como se fosse parte da ordem natural das coisas. Quantas vezes aquela mãe já havia deitado no chão sem que ninguém percebesse? Quantas vezes seus passos silenciosos ecoaram pelos corredores da casa sem deixar marca? Quantas vezes ela sacrificou o próprio corpo sem esperar reconhecimento? Essas perguntas surgiam como golpes, porque denunciavam não apenas a situação dela, mas também a cegueira coletiva que permite que vidas inteiras passem despercebidas. O bilionário, que sempre acreditara controlar cada detalhe da própria vida agora, se via diante de uma pergunta impossível.
O que mais ele não estava vendo? A desigualdade é uma ferida que não sangra visivelmente, mas que corrói por dentro. Não está apenas na diferença entre camas macias e pisos frios. Está na diferença entre ser visto e ser ignorado. Está na linha tênue entre ser reconhecido como humano e ser tratado como ferramenta. Essa mulher não era apenas empregada. Era mãe, era protetora, era alguém que carregava no corpo a dignidade de um mundo inteiro. Mas para muitos, ela era apenas parte da engrenagem que mantém a rotina funcionando. Invisível quando se esforça, lembrada apenas quando falta. O bilionário pensava em quantas histórias como aquela se escondiam em casas semelhantes à sua, histórias de mulheres negras que atravessam a madrugada cuidando de filhos que não são seus, para depois voltar e cuidar dos próprios, muitas vezes sem ter tempo para si mesmas. Histórias de trabalhadores que sustentam o conforto dos outros à custa da própria saúde, do próprio sono, da própria vida. E o mais cruel era perceber como tudo isso se tornava hábito, como tudo isso se tornava normal. O olhar dele se fixava no chão, mas o que realmente via eram memórias de situações que nunca havia questionado. Recordava-se das vezes em que passara apressado pela cozinha sem perceber quem estava ali, das vezes em que elogiara a arrumação impecável da casa sem sequer olhar para quem a tornara possível, das vezes em que achara natural delegar, exigir, acumular, sem nunca se perguntar sobre o peso que isso significava para quem recebia ordens. A ferida oculta da desigualdade não estava apenas no chão daquela noite, estava impregnada no cotidiano. Esse é o tipo de ferida que a sociedade aprende a encobrir com frases prontas. Dizem que é assim mesmo, que cada um tem seu lugar, que a vida é desigual e não há o que fazer. Mas, diante daquela cena, nenhuma dessas frases fazia sentido, porque não se tratava apenas de desigualdade material. Tratava-se de dignidade. O que aquela mãe carregava era maior do que qualquer cifra. Era a prova de que a grandeza humana não pode ser medida pelo que se possui, mas pelo que se oferece mesmo quando tudo falta. A ferida, agora exposta, revelava algo ainda mais profundo. A exclusão não é apenas econômica. É também emocional. É estar presente e, ao mesmo tempo, invisível. É ser essencial e ainda assim descartável aos olhos de quem se beneficia. Essa mãe, como tantas outras, estava dentro da casa, mas fora da vida. Participava dos dias, mas nunca das memórias. Sustentava a estrutura, mas não fazia parte da narrativa. O bilionário começava a sentir o peso dessa constatação. Pela primeira vez, compreendia que a desigualdade não era um número em relatórios. Era um bebê dormindo no chão, protegido por braços que jamais desistiriam. Era a exaustão estampada em um corpo invisível. Era a grandeza escondida sob camadas de indiferença. Essa ferida, até então oculta, agora se tornava impossível de ignorar. E aqui nasce a reflexão mais dolorosa. Quantas vezes na vida nos acostumamos a não ver? Quantas vezes passamos ao lado de histórias inteiras sem perceber? A desigualdade não grita, ela sussurra em gestos cotidianos, em cenas que se repetem até se tornarem parte da paisagem. E é exatamente isso que a torna tão perigosa, porque quando deixamos de nos indignar, passamos a acreditar que é natural. A imagem daquela mãe não permitiria mais esse tipo de anestesia. O bilionário sabia que, dali em diante, nada seria igual, porque a ferida, uma vez exposta, não pode ser ignorada. Pode-se tentar encobri-la, pode-se tentar silenciá-la, mas ela sempre estará ali. Lembrando que o verdadeiro poder não está em quem acumula, mas em quem resiste. E, no fundo, talvez seja essa a maior revelação. A desigualdade é uma ferida oculta não apenas porque está escondida nos cantos da sociedade, mas porque está escondida dentro de nós, dentro do nosso olhar seletivo, dentro da nossa pressa, dentro da nossa capacidade de ignorar o que nos incomoda. Aquela cena, no entanto, não dava mais espaço para a fuga. A ferida estava aberta. E, uma vez aberta, só poderia levar a uma transformação. O silêncio ainda dominava o ambiente, mas dentro do bilionário algo fervia. Ele não conseguia se afastar da imagem da mãe no chão, abraçada ao bebê, como se o mundo inteiro dependesse daquele gesto. A cena, tão simples e tão devastadora, tinha se tornado uma marca em sua consciência. E diante dela, ele sabia que não poderia continuar sendo o mesmo homem. O peso da desigualdade exposta diante de seus olhos era insuportável. Mas o que o movia não era apenas culpa. Era algo diferente, quase raro. Era reconhecimento. E então veio a reviravolta. Não foi planejada.
não foi pensada como estratégia de imagem ou caridade calculada. Foi um impulso, mas um impulso que nascia de um lugar profundo. O bilionário respirou fundo. Olhou mais uma vez para o chão e percebeu que ali, diante dele, estava alguém maior do que ele mesmo. Não em cifras, não em status, mas em dignidade. E dignidade, ele sabia agora, não se compra. Dignidade se reconhece. Ele se aproximou devagar, como quem teme quebrar o sagrado. Observava a respiração tranquila do bebê, o semblante exausto da mãe, e sentia. Cada detalhe era um espelho de algo que sua vida inteira havia ignorado. Por um instante quis acordá-la, mas conteve-se. Não havia necessidade de palavras naquele momento. Havia necessidade de gesto. Um gesto que não fosse de superioridade nem de esmola, mas de verdadeira transformação. O que ele decidiu fazer, ninguém poderia antecipar. Não era o gesto típico de um homem acostumado a resolver com dinheiro. Não era um aumento, não era um presente, não era uma doação. Era algo muito mais profundo. Ele decidiu inverter os lugares. Decidiu devolver àquela mulher aquilo que sempre lhe foi negado. O direito de ocupar o espaço do respeito. A cama de luxo, símbolo de poder e conforto, deixou de ser dele. Pela primeira vez, o homem mais rico da casa se retirou para dar lugar àquela que sempre fora tratada como invisível. Essa decisão, aparentemente simples, carregava um peso imensurável, porque, ao trocar de lugar, ele não estava apenas cedendo um objeto. Estava rompendo com uma lógica. Estava reconhecendo que quem sempre foi relegado ao chão merecia, enfim, o direito de descansar em dignidade. Era um gesto simbólico, mas de uma potência que nenhuma palavra poderia alcançar. O silêncio da cena se transformava, agora, em revolução íntima. E não pense que foi fácil para ele. Acostumado a controlar cada detalhe, a manter as hierarquias intactas, o bilionário travava uma batalha interna. Uma parte de si questionava: por que fazer isso? Por que mexer em algo que sempre funcionou assim? Mas outra parte mais forte respondia: porque não é justo, porque não é humano. Porque não há riqueza que se sustente quando a dignidade de alguém é negada. E foi essa parte que venceu. A reviravolta não estava apenas no gesto em si, mas no que ele representava. Pela primeira vez, o poder se curvava diante da vulnerabilidade. Pela primeira vez, alguém acostumado a ser servido se tornava servidor, ainda que em silêncio, ainda que em segredo. Era como se o bilionário tivesse compreendido que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se devolve. O público, ao imaginar essa cena, é tomado por um misto de surpresa e alívio. Surpresa, porque ninguém espera que um homem de tanto poder escolha se despir dele de forma tão simbólica. Alívio, porque a justiça poética, mesmo que em pequena escala, se concretiza. E não há catarse maior do que ver o inesperado acontecer. Ver a lógica do mundo, tão rígida e desigual, ser quebrada por um gesto que ninguém antecipa. Mas é importante perceber: esse gesto não foi motivado por pena. Não foi a caridade fria de quem dá porque sobra. Foi, antes, a transformação silenciosa de quem finalmente enxerga. O bilionário não olhou para aquela mãe como alguém inferior. Olhou como alguém que carrega uma grandeza que ele jamais conhecera. E nesse olhar encontrou a própria humanidade que havia perdido em meio a tanto luxo. Ele deixou o quarto preparado, não como favor, mas como restituição. Colocou a cama à disposição dela. Organizou o espaço para que o bebê pudesse descansar em segurança e se afastou em silêncio. Não precisava ser visto, não precisava ser aplaudido. O gesto já estava completo no simples fato de existir. A casa, que até então era símbolo de distância social, se tornava palco de um encontro improvável. O encontro entre o poder que aprende e a vulnerabilidade que ensina. Esse momento é a virada da narrativa. O público, que até então carregava indignação e dor, agora experimenta a satisfação moral, porque o gesto, embora simbólico, traz consigo a força da reparação. Não é a solução de todos os problemas, mas é a semente de uma transformação. É a prova de que mesmo os mais poderosos podem aprender. É a demonstração de que a dignidade, quando reconhecida, tem o poder de inverter hierarquias e curar feridas antigas. E a cena se encerra em silêncio. Mas não no mesmo silêncio do início. Não é mais o silêncio da invisibilidade, mas o silêncio da justiça que, mesmo discreta, finalmente se fez presente. É um silêncio carregado de significado, de alívio e de esperança. Porque quando o gesto que ninguém antecipava acontece, abre-se uma porta para tudo o que parecia impossível.
O bilionário, ao sair do quarto, sabia que nada seria como antes. A mãe, ao acordar, talvez não compreendesse de imediato o que havia acontecido, mas em algum lugar dentro dela sentiria que o mundo havia se curvado diante da sua dignidade. E essa sensação, mesmo que não dita, mudaria tudo. A reviravolta inesperada não é apenas um capítulo da história, é o momento em que a narrativa muda de direção, em que a dor começa a dar espaço para a reparação, em que o invisível começa a ser visto, e, para o público, é o instante em que o coração, até então apertado, finalmente pode respirar. O gesto parecia pequeno, quase imperceptível aos olhos de quem olha de fora. Uma cama cedida, um espaço de dignidade oferecido, um silêncio que se manteve firme sem buscar testemunhas. Mas a verdade é que, nas dobras discretas desse ato, escondia-se uma revolução, porque nem toda mudança começa com gritos ou discursos. Muitas vezes, ela nasce assim, em instantes íntimos, invisíveis, aparentemente banais, mas que carregam a potência de reescrever destino. Na manhã seguinte, a casa despertou como sempre. O movimento dos corredores, o barulho abafado de rotinas ricas e previsíveis, tudo parecia o mesmo, mas havia algo diferente. Algo sutil, quase imperceptível, pairando no ar. A mãe acordara em um espaço que jamais havia sido destinado a ela. Seu corpo, acostumado ao chão duro, experimentava uma superfície que parecia inalcançável até então. Não era apenas conforto físico. Era o impacto simbólico de ser reconhecida, mesmo que em silêncio. E essa experiência a tocou de uma maneira que o bilionário não poderia prever. Porque, para ela, não se tratava de luxo. Não se tratava de sentir-se parte de um mundo que sempre a excluíra. Tratava-se de sentir-se vista. Pela primeira vez em muito tempo, perceber que alguém havia reconhecido a dignidade de sua luta. Não havia palavras suficientes para descrever o que isso significava, mas havia uma sensação profunda e íntima de que algo havia mudado para sempre. O bebê, alheio às camadas de desigualdade que moldavam aquela casa, dormia tranquilo. Para ele, não havia diferença entre o chão frio e a cama macia. O que importava era o abraço materno. Mas, para a mãe, essa mudança representava algo que ia além da noite de descanso. Era como se o futuro tivesse dado um passo, como se a vida dissesse, por meio daquele gesto silencioso, você não foi esquecida. E essa sensação, invisível aos outros, era poderosa o bastante para mudar o curso da sua própria história. O bilionário, por sua vez, carregava em si uma transformação igualmente profunda. Ele não saiu daquela noite sendo o mesmo homem. Seu olhar havia mudado. E com ele, a maneira como percebia a própria existência. Até então, acreditara que poder se media pelo controle, pelo acúmulo, pela distância que mantinha entre si e os outros. Mas, ao testemunhar a força silenciosa daquela mulher, compreendeu que poder também pode ser vulnerabilidade, que autoridade também pode ser reconhecimento, que riqueza sem empatia é apenas vazio. Esse tipo de transformação não aparece em relatórios nem em manchetes. É invisível para o mundo exterior, mas dentro do homem que sempre acreditara ser intocável, algo havia se deslocado. E esse deslocamento era irreversível. A partir dali, ele sabia que não conseguiria mais olhar para sua casa, para sua vida, para suas relações da mesma maneira, porque a ferida da desigualdade havia sido exposta, mas também porque a possibilidade de reparação havia se revelado. As consequências desse gesto se espalham como ondas em um lago calmo. O ato em si parece restrito a um instante, mas suas reverberações tocam lugares que ninguém imagina. Para a mãe, era a confirmação de que sua luta silenciosa tinha valor. Para o bilionário, era o início de uma jornada de humanização. Para o público, era a prova de que cada gesto, por menor que pareça, pode carregar uma revolução inteira. E é assim que a narrativa se amplia. Porque quando uma vida é reconhecida, muitas outras ganham força. A mãe, ao sentir-se digna, leva esse sentimento consigo para cada gesto, futuro, para cada passo, para cada olhar que oferecerá ao filho. O bebê, mesmo sem entender, crescerá em um ambiente marcado por esse momento simbólico. Porque a dignidade de uma mãe molda a identidade de uma criança, e o bilionário, ao experimentar essa quebra de lógica, abre espaço para uma nova forma de exercer o próprio poder. As consequências invisíveis são as mais duradouras.
porque não dependem de palcos nem de testemunhas. Elas se infiltram nas camadas mais profundas da memória e da identidade. Aquela mulher jamais esqueceria que, por uma noite, a casa que sempre a relegara ao chão lhe concedeu um espaço de respeito. Esse gesto, que poderia parecer pequeno aos olhos do mundo, seria guardado em sua pele como cicatriz de justiça. E, talvez, a maior consequência estivesse no olhar dela para si mesma. Não era apenas o bilionário que havia diferente. Ela própria, ao acordar naquela cama, sentiu-se outra. Sentiu-se digna de algo que sempre lhe foi negado. Sentiu-se confirmada em sua luta. Sentiu que sua resistência não passava despercebida. E esse reconhecimento, mesmo silencioso, transformava sua autoestima em fortaleza. As consequências também tocavam o bilionário em um nível que ele ainda não sabia medir, porque a partir daquele momento, cada decisão, cada escolha, cada olhar seria marcado pela lembrança da mulher no chão. Ele poderia tentar seguir sua vida normalmente, mas sempre haveria uma voz interna dizendo: "Você viu? Você sabe." Essa memória o acompanharia como sombra, não para acusá-lo, mas para lembrá-lo do que significa humanidade. É assim que se constroem mudanças verdadeiras, não com grandes gestos que buscam aplauso, mas com pequenas ações que alteram a percepção. O mundo, do lado de fora, talvez jamais soubesse do que havia acontecido naquela noite, mas o mundo interno deles jamais seria o mesmo. A revolução invisível já havia começado. E, para quem assiste, essa é a lição que permanece. Nunca subestime o poder de um gesto silencioso, porque o que parece pequeno pode ser a chave para uma transformação imensa. O que parece invisível pode ser a força que sustenta uma vida inteira. O que parece simples pode ser o início de uma revolução que atravessa gerações. As consequências desse ato não se medem em coisas visíveis, medem-se no invisível que passa a habitar os corações. E é nesse invisível que mora a verdadeira mudança. O gesto que havia acontecido naquela noite parecia simples demais para ser chamado de revolução. E, no entanto, era. Não havia testemunhas, não havia discursos, não havia plateia. Apenas o deslocamento silencioso de uma cama, um espaço de descanso que deixava de ser símbolo de poder para se tornar símbolo de dignidade. A inversão de papéis não era apenas prática, era profundamente simbólica, porque no fundo a cama nunca foi apenas cama, ela era representação. Ela era fronteira. Ela era, acima de tudo, metáfora. A cama sempre fora o trono invisível do bilionário. Era ali que ele se recolhia depois de decidir destinos, depois de negociar cifras que ultrapassavam qualquer compreensão comum. Era símbolo de conforto absoluto, de segurança inquestionável, de status consolidado. Mas, ao ceder esse espaço, ainda que por uma única noite, ele permitia que essa cama mudasse de dono. E esse deslocamento não era apenas físico, era narrativo, era social, era moral. Imagine essa cena como se fosse filmada em uma tela de cinema. A câmera se aproximando lentamente da mulher adormecida, o bebê nos braços, a cama luxuosa, atrás dela vazia, como se finalmente tivesse encontrado sua ausência necessária. A luz suave iluminando o contraste. De um lado, o corpo curvado que transformara o chão em abrigo. Do outro, a cama, que pela primeira vez se curvava diante da dignidade de quem a vida inteira foi empurrada para o invisível. Esse enquadramento não era apenas estético, era político. Era humano. O público, ao imaginar essa metáfora, sente algo mais profundo do que satisfação momentânea. Sente a justiça poética de uma inversão que raramente acontece na vida real. Porque, quantas vezes, na história, os que estão embaixo conseguem de fato ocupar o espaço dos que estão acima? Quantas vezes a cama, símbolo de privilégio, é entregue a quem sempre teve de aceitar o chão? Essa troca, tão rara e tão improvável, torna-se metáfora viva de uma reparação que o mundo deve há séculos. E não se trata apenas de descanso físico. Trata-se do que significa deitar-se em uma cama que antes não era sua. É ser tocada pela experiência do respeito. É sentir que, por mais que seja por um instante, sua dignidade foi reconhecida. A cama, nesse momento, se torna mais do que objeto. Se torna altar. Não um altar de luxo, mas de justiça. Porque ali, no simples gesto de mudança de lugar, a história ganha uma nova narrativa. A mãe, ao acordar, talvez tenha hesitado em acreditar no que via. Talvez tenha se perguntado se não passava de engano, se não era armadilha, se não deveria logo voltar ao chão para não incomodar. Porque a vida inteira havia aprendido que o lugar dela era a margem, a borda, o invisível. E mesmo diante da cama oferecida,
O hábito da exclusão ainda sussurrava em sua mente, mas quando se deitou novamente, ao lado do bebê, percebeu que havia algo diferente. Não era apenas o corpo que descansava, era o coração. E esse descanso que nasce do reconhecimento não tem preço. O bilionário, em silêncio, assistia a esse deslocamento com olhos diferentes. Pela primeira vez, sua cama não era sua. Pela primeira vez, ele experimentava o vazio de abrir mão de algo que até então parecia negociável e, paradoxalmente, esse vazio não o diminuía. Pelo contrário, o engrandecia, porque, naquele instante, descobriu que o verdadeiro poder não está em acumular espaços, mas em devolver espaços. Não está em ocupar a cama, mas em entregá-la. Não está em ser servido, mas em reconhecer. Essa metáfora da cama, que muda de dono, se expande como narrativa universal. Ela não fala apenas daquela mulher e daquele homem. Fala de todos os que foram empurrados para o chão pela história, pela cor da pele, pela classe social, pelo preconceito. Fala de todos os que aprenderam a se encolher para caber nos espaços que lhes foram permitidos. E fala também de todos os que em algum momento precisam aprender a ceder, não por piedade, mas por justiça. O público, ao se ver diante dessa metáfora, entende que não é apenas sobre objetos. É sobre reconhecimento. É sobre a inversão simbólica que mostra que o chão nunca deveria ser destino para ninguém. É sobre a justiça poética que nasce quando, por um instante, a vida oferece um espaço de dignidade a quem sempre foi negado. Essa metáfora nos lembra que o que foi negado por séculos pode ser, ainda que simbolicamente, devolvido em gesto simples. E, como toda metáfora poderosa, ela permanece. O público guarda a imagem em sua memória. A cama vazia, o chão ocupado pela dignidade, a inversão que nunca será esquecida. Porque não importa quantas vezes a realidade insista em colocar os vulneráveis de volta ao chão, uma vez que se experimenta a cama do respeito, uma vez que a dignidade é reconhecida, algo dentro de nós jamais volta ao que era antes. Essa é a força da metáfora cinematográfica. Ela não precisa de explicações longas. Ela se imprime na alma como imagem, como sensação, como aprendizado silencioso. A cama que muda de dono é mais do que um ato, é um símbolo. É um aviso de que o mundo pode sim ser diferente, de que a hierarquia não é lei eterna, de que a história pode, a qualquer instante, ser reescrita por um gesto inesperado. O bilionário, ao entregar sua cama, não sabia talvez que estava oferecendo mais do que descanso. Estava oferecendo uma narrativa nova. Estava dizendo, sem palavras, que a dignidade não depende de status, mas de reconhecimento. Estava revelando que a força verdadeira não está em manter-se acima, mas em saber se curvar diante da grandeza invisível. E para a mãe, esse gesto não era apenas uma noite diferente. Era a certeza de que sua luta silenciosa não havia passado despercebida. Era o sinal de que sua força, por tanto tempo invisível, havia finalmente sido vista. Era a confirmação de que o chão não é destino, mas circunstância. E que em algum momento a cama pode sim mudar de... Havia algo de solene no ar. Não eram palavras que definiam aquele momento, não eram explicações, não eram promessas. Era silêncio, um silêncio denso, carregado de significados invisíveis, que pairava sobre a casa como se o tempo tivesse parado para ouvir. Porque, no fundo, o que acontecera naquela noite não precisava ser narrado em voz alta. Precisava apenas ser vivido. Precisava apenas ser sentido. A mãe, deitada na cama que nunca fora sua, abraçava o filho com o mesmo cuidado de sempre. O bebê dormia tranquilo, embalado pelo calor do corpo materno. Para ele, nada havia mudado, mas para ela, tudo havia se transformado. Seu corpo ainda carregava as marcas de anos de chão, de frio, de exaustão. No entanto, naquele instante, o peso parecia diferente. Havia, finalmente, uma sensação de reparação, ainda que silenciosa. Era como se sua vida inteira tivesse encontrado naquele gesto uma pequena resposta. Não houve anúncio. O bilionário não procurou justificativas, não buscou reconhecimento. Não havia câmeras, não havia aplausos, não havia testemunhas externas. Apenas o silêncio. E esse silêncio dizia mais do que qualquer discurso poderia dizer. Porque era um silêncio que não escondia, era um silêncio que revelava. Revelava a humanidade que se reconhece no outro. Revelava a justiça que acontece longe dos olhos da multidão. Revelava que, às vezes, a verdadeira transformação não precisa de ruído. O bilionário, em seu próprio espaço, sentia esse mesmo silêncio invadir.
Ele não se orgulhava do que fizera. Não era esse o ponto. Não havia orgulho, porque orgulho ainda carrega a vaidade. O que havia era algo mais profundo, reverência. Reverência diante da força de uma mulher que havia sustentado o impossível com dignidade. Reverência diante da vulnerabilidade que se revelou mais poderosa que qualquer fortuna. Reverência diante da vida que, com delicadeza implacável, havia lhe ensinado, em poucas horas, aquilo que anos de poder nunca lhe mostraram. Esse silêncio era testemunha. Testemunha de uma justiça que não se escreve em papéis, que não se proclama em tribunais, que não se registra em manchetes. Era a justiça íntima, invisível, mas profundamente real. A justiça que acontece quando alguém finalmente é visto. A justiça que se concretiza quando a dignidade é devolvida, mesmo que por instantes. A justiça que se eterniza não porque foi celebrada, mas porque foi sentida. O público, ao imaginar essa cena, percebe algo essencial. Nem toda justiça precisa ser barulhenta. Nem toda reparação precisa vir acompanhada de declarações ou de gestos grandiosos. Às vezes, basta um silêncio carregado de verdade. Porque o silêncio tem a capacidade de guardar, de proteger, de eternizar. Ele não se desfaz, não se perde. Ele permanece como lembrança, como memória, como marca. Para a mãe, o silêncio foi o presente mais poderoso. Porque naquele silêncio ela pôde descansar, pôde sentir, sem ser interrompida, que sua luta havia sido reconhecida. Não era necessário que alguém lhe dissesse palavras bonitas. Não era necessário que lhe explicassem o gesto. O silêncio dizia tudo. Dizia que ela não era invisível. Dizia que sua resistência tinha sido vista. Dizia que sua dignidade tinha, enfim, encontrado eco. Para o bilionário, o silêncio foi a prova da mudança. Ele não precisou se justificar, não precisou se exibir. Bastou sentir, bastou estar diante da cena e permitir que o peso da realidade o atravessasse. E esse silêncio, que poderia ser desconforto, tornou-se aprendizado, tornou-se guia, tornou-se lembrete eterno de que o poder não serve de nada quando é incapaz de reconhecer a grandeza no outro. A metáfora era clara. Não foi o barulho que transformou aquela noite, foi o silêncio. Um silêncio que testemunhou o encontro improvável entre dois mundos. Um silêncio que deu espaço para que a justiça se fizesse sem alarde. Um silêncio que, ao contrário da indiferença, carregava a profundidade. E, ao final, é isso que permanece. O gesto poderia ter sido esquecido se viesse acompanhado de palavras vazias, mas, envolto pelo silêncio, tornou-se eterno. Porque o silêncio não precisa convencer. O silêncio apenas existe, puro, incontestável, inapagável. Ele se torna testemunha, guardião, memória. Assim, o capítulo se encerra sem ruído, sem espetáculo, sem discurso. Apenas com a força discreta de um silêncio que carrega dentro de si a maior das revoluções. A justiça que se faz quando a dignidade é reconhecida. E esse silêncio, guardado no coração de quem viveu e de quem assistiu, é o que dá sentido a toda a história. O que parecia apenas uma cena comum, uma mãe deitada no chão com o filho nos braços, revelou-se, ao longo desta narrativa, como uma das imagens mais poderosas da condição humana. No início, o chão era apenas dureza, frio, invisibilidade. Era a representação crua da desigualdade que insiste em atravessar nossas casas, nossas cidades, nossas histórias. Mas, quando revisitamos essa mesma cena no final, já não a enxergamos com os mesmos olhos, porque algo mudou. O que antes era apenas dor, tornou-se símbolo de força. O que parecia silêncio de abandono, transformou-se em silêncio de revelação. Essa história é sobre inversão. Sobre como a vida, às vezes, escolhe os lugares mais improváveis para revelar grandeza. Não foi no trono do poder, nem nos salões do luxo, nem nos espaços onde a autoridade costuma se mostrar que a força verdadeira se revelou. Foi no chão frio de uma casa de ricos. Foi no abraço de uma mãe que nunca desistiu. Foi na entrega silenciosa de quem aprendeu a transformar privação em cuidado, cansaço em proteção, invisibilidade em resistência. Quando o bilionário a viu no chão, algo dentro dele se quebrou. Durante toda a sua vida, acreditara que o poder estava no controle, na posse, no acúmulo. Mas, diante daquela cena, compreendeu que havia um poder muito maior. O de suportar sem desistir, o de proteger sem exigir, o de resistir sem gritar. Essa revelação não o fez menor. Pelo contrário,
o tornou mais humano, porque o verdadeiro aprendizado nasce quando temos coragem de reconhecer que a nossa lógica não é suficiente para explicar a vida. O gesto que seguiu essa revelação parecia simples: ceder a cama, oferecer dignidade, inverter os lugares, mas esse gesto carregava a força de séculos. Era como se, naquele instante, a história inteira tivesse dado um passo em direção à reparação. Não porque o ato fosse suficiente para corrigir todas as injustiças, mas porque ele simbolizava algo raro: o reconhecimento da dignidade onde sempre se tentou apagá-la. A cama que mudava de dono não era apenas objeto, era metáfora. Era sinal de que o mundo pode ser reescrito quando alguém escolhe enxergar o invisível. A mãe, ao acordar naquela cama, sentiu algo que não se mede em conforto físico. Sentiu-se vista. Sentiu que, por um instante, sua luta silenciosa havia sido reconhecida. E essa sensação, embora breve, foi profunda, porque não era apenas sobre aquela noite. Era sobre toda a sua vida. Era sobre as noites anteriores, em que suportara o chão sem que ninguém percebesse. Era sobre cada renúncia, cada esforço invisível, cada gesto de resistência. E, finalmente, era também sobre o futuro, sobre o filho que carregava nos braços, que talvez crescesse sabendo que a dignidade da mãe havia um dia sido reconhecida. Para o bilionário, a experiência foi igualmente transformadora. Ele, que sempre vira sua riqueza como garantia de poder, descobriu que o verdadeiro poder não está no que se acumula, mas no que se devolve. Não está em manter-se acima, mas em saber se curvar diante da grandeza do outro. A imagem da mãe no chão o acompanharia para sempre. Seria lembrança, seria sombra, seria guia. Uma vez que se enxerga a dignidade, onde antes só havia invisibilidade, nunca mais se volta a ser o mesmo. O público, ao acompanhar essa narrativa, é convidado a viver essa mesma transformação. No início, sentimos indignação. Indignação por ver uma mulher reduzida ao chão, por ver a desigualdade exposta em sua forma mais cruel. Em seguida, sentimos empatia. Empatia por sua entrega, por sua força, por sua coragem silenciosa. Depois, somos tomados pela curiosidade. O que acontecerá? Será que essa cena permanecerá invisível? Será que haverá alguma justiça? Até que finalmente chegamos à reviravolta. E a reviravolta nos oferece alívio, nos oferece esperança, nos oferece a sensação de que, sim, o inesperado pode acontecer. Essa curva emocional não é apenas recurso narrativo, é a própria experiência humana. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, começamos no chão? Quantas vezes sentimos que ninguém nos vê, que nossos esforços se perdem no silêncio, que nossas lutas não importam? E quantas vezes, de maneira inesperada, algo acontece que nos faz acreditar novamente? Essa história toca tão fundo porque não é apenas sobre aquela mãe. É sobre todos nós, sobre nossas dores invisíveis, sobre nossos gestos silenciosos, sobre nossas reviravoltas. E, ao final, fica uma reflexão que não pode ser ignorada. O que parecia invisível tornou-se inesquecível. A cena inicial não desapareceu, mas foi transformada. O chão continua existindo, a desigualdade continua sendo ferida. Mas, a partir dessa narrativa, sabemos que até no chão pode nascer grandeza. Sabemos que a dignidade não se apaga, mesmo quando se tenta sufocá-la. Sabemos que, quando alguém é finalmente reconhecido, não é apenas essa pessoa que se eleva, é a humanidade inteira que dá um passo adiante. A força da maternidade negra, tantas vezes negligenciada, é o centro desta história, porque é no colo dessas mulheres que a vida insiste em florescer, mesmo quando tudo ao redor é dureza. É nos braços delas que o futuro encontra abrigo. É no silêncio delas que a resistência se constrói. Reconhecer essa força não é favor, não é caridade, não é concessão, é justiça. E a justiça, quando acontece, ainda que em silêncio, carrega dentro de si a potência de uma revolução. Talvez, no mundo lá fora, nada tenha mudado naquela noite. Talvez a sociedade continue desigual. Talvez milhões de outras mães continuem dormindo no chão. Para aqueles que viveram essa cena, tudo mudou. Para a mãe, a certeza de que sua luta não era invisível. Para o bilionário, a descoberta de que sua humanidade estava adormecida, esperando ser despertada por um gesto simples. Para o público, a convicção de que mesmo o gesto mais silencioso pode carregar a força de uma vida inteira. E é aqui que a história encontra seu clímax final, no reconhecimento de que a transformação verdadeira não precisa ser ruidosa. Ela pode ser silenciosa, íntima, quase invisível.
mas quando acontece deixa marcas que nada pode apagar. O silêncio daquela noite se tornou testemunha de uma justiça que, embora pequena aos olhos do mundo, foi imensa para os corações que a viveram. Então, voltamos à pergunta que nos acompanhou desde o início. O que essa cena revela sobre desigualdade, dignidade e amor materno? Revela tudo. Revela que a desigualdade continua sendo ferida aberta, mas que a dignidade resiste mesmo no chão. Revela que o amor materno é força revolucionária, capaz de desafiar até o maior dos poderes. Revela que a justiça, ainda que rara, pode se manifestar nos gestos mais simples. Revela que por trás do silêncio pode estar escondida a maior das transformações. E por fim, deixa-nos uma última pergunta, que ecoa, mesmo depois que a narrativa se encerra. Quantos gestos como esse ainda passam despercebidos diante de nós? Quantas cenas de resistência silenciosa permanecem invisíveis? Quantas vezes deixamos de reconhecer a dignidade que se esconde em gestos pequenos, cotidianos, mas grandiosos? Talvez a resposta esteja justamente no convite que essa história nos faz: abrir os olhos, permitir-se ver, permitir-se reconhecer. Porque a revolução que muda o mundo pode começar exatamente assim, com um olhar que finalmente enxerga, com um gesto que finalmente reconhece, com um silêncio que finalmente testemunha. E essa é a força dessa história. Não é apenas uma narrativa de dor e de superação. É um espelho, é um lembrete, é um chamado, é a prova de que cada gesto, mesmo invisível, pode carregar dentro de si a potência de uma revolução silenciosa.